E nós vamos iniciar então a preparação do pastel de forno. Nosso pastelão. Começamos por onde, Então, chefe? só para dar umas dicas, né? Por favor. Essa massa você pode fazer torta, você não precisa obrigatoriamente fazer em forma de pastelão, tá? Então você pode usar para fazer uma torta, para fazer um empadão maior, entendeu? Então é uma massa super versátil, bem interessante. Tá. E fácil. Aqui, a chicória é o seguinte, tem um segredo muito legal da chicória. A hora que eu pico a chicória, ela solta um líquido verde, que é aquele amargo. Ela Sim. tem esse amargor, né? Então, se eu picar a chicória, secar e lavar, quer dizer, lavar e secar, nessa lavagem eu vou estar tirando uma parte desse amargor. Então, eu suavizo a chicória. Então, uma dica que eu sempre dou é pique e lave. E depois seque bem. Eu uso aquela centrífuga de mão, que seca a folha, para poder secar bem e ele ficar bem sequinho para não juntar água aqui no meu recheio. Perfeito. Tá bom? Boa dica, né? Para minimizar aquele amargor, que tem muita gente que não gosta. Justamente. E quando eu vou refogar só ela, por exemplo, às vezes eu ponho um pouquinho de suco de laranja para dar uma suavizada, fica legal também. São dicas. Bom truque também. Aqui, ó, é o seguinte, eu vou pegar, eu já tenho aqui um azeite com um pouquinho de manteiga, para saborizar mesmo, manteiga. Eu jogo a cebola. Em casa, como é que a gente faz, Tati? A gente faz com que essa cebola fique bem murchinha, para depois acrescentar o alho, tá? Então eu vou esperar ela refogar um pouquinho e vou ensinar a massa. Perfeito. Tá bom? A massa não tem segredo. O único segredo da massa, Tati, é que realmente precisa ser balança. É 500 gramas de farinha, é 500 gramas de farinha. Tem que seguir a risca. A risca. 130 ml de gordura. Eu usei aqui metade manteiga, metade margarina. Para não ficar só na manteiga, não ficar muito pesado. Então eu misturei meio a meio. Então eu tenho 130 ml de manteiga e margarina derretida, tá? Aqui o que eu quero? Eu peguei e fiz um caldo de carne de galinha em casa. Posso usar o cubo, posso diluir o cubo, mas de preferência para fazer um caldo em casa, né? Que fica muito mais gostoso. E o que eu faço? Aqui como para medir, eu já medi 150 ml, porque na verdade eu uso 130. Mas quando a farinha às vezes está meio seca, então eu não aumento na gordura, eu aumento no líquido. No nosso caldo. Então eu começo com 130, se precisar eu chego até 150. Qual que é o segredo aqui? Eu usei metade de vinho branco suave. Por que o vinho branco suave? Para me dar esse adocicado no fundo da massa e esse gostinho de vinho que fica na massa. Chefe, eu não gosto de usar vinho em casa, não uso bebida alcoólica, não tem problema. Então, você usa 130 ml direto de caldo de galinha. Tá? No caso aqui, eu já misturei o caldo de galinha com o vinho branco suave, tá? Então, eu começo aqui, ó, jogo esse, e em seguida venho com a minha gordura. Vocês vão ver que interessante, como eu já mexi com essa farinha hoje e sei que ela está um pouco seca e eu tive que usar 150 ml de líquido, então eu usei, aqui já pus os 150, tá? Mas geralmente em cada, quando você ainda não mexeu com a farinha, você começa no 130 de cada, depois se precisar você aumenta um pouquinho do líquido, tá bom? Aqui eu vou pôr um pouquinho de sal, ó. Pouco sal, porque o caldo de galinha eu já pus sal. E olha que interessante isso, que a hora que eu mexo, ela já automaticamente vai me dando uma massa bem interessante e ela chega a ponto de não grudar na mão, que é isso que é legal. Porque o líquido está tudo medido e pesado direitinho. Então, se eu peso e meço o líquido, não tem risco de eu errar na quantidade. Então, aqui eu já sei que a massa vai me dar a massa perfeita, ó. Enquanto a gente vai chegando agora no ponto, e literalmente é mão na massa mesmo, né, não Fernando? tem como. Diretora, a gente pode colocar a relação dos ingredientes da nossa massa para o pastelão de forno à moda do chefe? E lembrando, essa mesma massa você pode usar para fazer aí uma torta e variar os tamanhos, né, do seu pastel de forno. 500 gramas da farinha de trigo, 70 ml do caldo de galinha, mais 70 ml do vinho branco suave. Opcional, se você não quiser usar o vinho branco, é só você dobrar a quantidade então do caldo de galinha.
130 ml de manteiga ou margarina. Nós dividimos também meio a meio, tá? Os 130 ml, metade manteiga, metade margarina. Uma colherzinha de chá de sal. Ó, e aí vai misturando. o que acontece? Essa massa, ela tem que descansar obrigatoriamente meia hora. Então eu preciso embrulhar ela ou colocar dentro de um saquinho plástico para ela não ressecar, tá? Aqui, ó, eu trouxe uma pronta já dentro do saquinho. Já embrulhar. Já embrulhar como ela fica, tá bom? Porque a hora que eu ponho no saquinho, ela vai pegando mais umidade, vai ficando mais coisa. A hora que eu for mexer, ela vai estar perfeita. Tá. Eu deixo no mínimo quanto tempo descansando, chefe? Meia hora. Meia hora. Que é o tempo suficiente para chegar o meu recheio ficar totalmente frio, entendeu? Porque eu não posso usar ele quente para rechear. Então aqui eu coloco ela em um saquinho, depois eu aperto mais dentro do saquinho para ficar mais firme, olha como ela fica. Tá? Meia hora depois a gente já tem ali o... Já tem essa massa nesse resultado. Se você quiser, você pode sempre dar uma aumentadinha no líquido, mas não muito, para ela não passar desse ponto, só para facilitar. Olha, aqui eu estou refogando. Esse recheio, ele também serve para várias coisas, não só para esse pastelão. Por exemplo, quero fazer o recheio de uma torta, quero fazer o recheio de uma massa, de macarrão, alguma coisa assim eu também posso usar. Em casa, eu deixo ele refogar um pouquinho mais, tá? Tá. Aqui a gente tem o tempo. Em função do tempo a gente vai seguir, né? É. Então Ó. Temos a cebola, acho que já murchou um pouquinho no fio de azeite, um pouquinho de alho e agora entra a chicória. Justamente. E a chicória ela vai murchar bem. Então aqui eu estou usando 250 gramas de ricota, eu aconselho meio maço de chicória. É óbvio que os maços variam o tamanho, então aí em casa você pode decidir se você quer um pouco mais de ricota, um pouco menos de chicória, vai um pouco do gosto individual de cada pessoa, né? Dicas de substituição, chefe. Quem não quiser usar chicória? Olha, quem não quiser usar chicória, eu gosto, por exemplo, de fazer com ricota e especiarias, ricota e damasco, ricota e nozes. Aí vai conforme a variação e conforme o que você vai servir também, né? Se é, por Adoro exemplo, espinafre, petisco, poderia usar também, chefe? pode usar o espinafre também, que fica muito gostoso. Escarola, né? A chicória, o espinafre. E aí a variação é grande, né? Você usando, por exemplo, no caso, se eu for usar só ricota e queijo parmesão, aí eu posso então variar, além da chicória, com as castanhas, que fica muito gostoso também. Agora tem a chicória na panela, chefe. Eu vou só pedir para a gente mostrar também a relação dos ingredientes do nosso recheio, tá bom? Tá Quando você vai joia. mexendo. Então, o pessoal em casa já aí teve acesso à nossa tela com os ingredientes para massa. E agora a gente divulga então os ingredientes para você fazer o seu recheio. A partir dessa base você pode criar outras versões de recheio também, tá? Essa é só uma sugestão. Meio maço de escarola chicória, 250 gramas da ricota fresca, 100 gramas do parmesão ralado, uma colher de chá de sal, uma gema, uma colher de sopa da farinha de trigo e 2 dentes de alho, bem picadinhos. Olha, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa massa daqui de dentro e vou pôr essa. O que eu costumo fazer? Eu deixo ela meia hora aqui, só que também depois eu dou uma apertada no saquinho, ó. Saquinho. Porque aí eu consigo que ela vai me dando o ponto que eu quero, tá? Olha como ela já vai... Que diferença, né, chefe, de quando você estava ali Não trabalhando é? essa massa fora do saco e agora dentro do saco? Ela muda, é por causa de... A textura, vocês conseguiram perceber em casa? Aqui foi Ó, nítido, eu percebi, olha lá. tá? Aqui agora, a hora que eu deixar meia hora, ela vai ficar assim, ó. Perfeito. Tá bom? Fora da geladeira, dentro da geladeira? Fora da geladeira. Se eu quiser fazer a massa e sobrar massa, e eu vou usar amanhã a massa, eu deixo ela dentro da geladeira. Mas antes de usar, eu deixo uma hora e meia fora da geladeira. Tá. Principalmente porque tem manteiga.
Se ela fica dentro da geladeira, ela vai ficar muito firme. E aí vai ficar difícil para mim mexer, tá? Olha, vê como já diminuiu bem? Rapidinho, né, ela murcha. Então, o que que eu faço? Nessa situação, ela já está refogada o ponto que eu quero. Então, aqui eu desligo. Desliguei. Com ele desligado, eu vou juntar o resto. 250 gramas de ricota triturada grosseiramente com a mão. Tá? O parmesão. Esse recheio fica ótimo para fazer canelone, fazer ravioli, até lasanha também, tá? E aqui agora, por que que eu ponho a gema de ovo? Para me ajudar, na hora que eu assar, ele não ficar tão esfarelento. Tá? Ó. Nossa, você falou também para rechear a lasanha, deve ficar uma delícia, né? Daí a gente brinca, faz uma lasanha verde. Fica assim. Então, geralmente quando se usa escarola, tem muita gente que não gosta por causa desse amargor da escarola. E isso é uma coisa que realmente lavando depois de picado, porque essa é a dica, só adianta lavar para tirar esse amargor depois de picado. Entendeu? Antes de picar, você pode lavar, mas você não vai tirar o amargor. Então, a hora que você pica, que sai aquele líquido, isso ajuda aí, lavando. Depois que eu picar, eu lavo e seco bem, né? Porque senão ela vai soltar muita água. Então, eu tenho esse processadorzinho de mão, que é para secar folha mesmo, porque isso é muito importante. Eu deixo num escorredor escorrendo por um tempo. Porque se tiver água... Ah, esqueci de um detalhe. Pois não. Tá. Sempre sobra um pouquinho de umidade. Essa massa não pode com umidade. Então, eu sempre jogo um pouquinho de farinha de trigo. Que até pediu aqui, né, na receita. Não posso uma esquecer colher dessa de sopa farinha. da farinha de trigo. Porque essa farinha de trigo vai me tirar qualquer umidade que possa, qualquer líquido que possa descer na massa. Porque quando nós estamos na cozinha, nós fazemos um monte para depois assar. Se eu tiver umidade, ele vai umidificar a minha massa embaixo e a hora que eu assar, aquela massa não vai assar direito. Tá? Então é importante que o recheio não tenha. Se eu vou usar o recheio de carne, eu também uso a técnica de jogar um pouquinho de farinha. Para deixar a carne bem sequinha. Bem sequinha, tá? E aglutinada, para não ter também aquele incômodo de hora que você morde, tudo escapa, né? Esqueci um pouquinho de sal, tá? Aí você tempera o sal conforme o seu gosto mesmo, tá bom? Então esse aqui tá pronto. Então era o tempo da massa, dá o tempo de descanso. Meia hora de descanso. Esse aqui dá uma esfriada. Aqui ele não está muito quente, porque eu acrescentei o resto depois de desligado. A chicória eu acrescentei a ricota e o queijo depois que eu desliguei. Mas mesmo assim não é bom que esteja morno. Então esse aqui já está frio, já trouxe pronto. Aqui, olha, eu abri a massa. O que diferencia de uma pessoa para outra fazendo esse prato? É a delicadeza no abrir a massa também. Se a massa estiver fina, vai ser delicado. Se ela ficar mais grossa, vai ser uma coisa mais grosseira. Então, eu gosto de abrir a massa bem fina, tá? Essa massa fininha, ela fica bem mais gostosa. Agora, né, fechar. também. Fechar requer um pouco de prática. Mas você pode também, se você não tiver prática, você fecha meia lua. Se você quiser, você pode simplesmente vir com um garfo aqui, fechar. Tá. Mas se você não quer, você quer fazer a dobra igual aquela, existem duas formas de fazer isso. Uma é assim, ó. As aqui, as aqui. Tá vendo? Dá Vai pra dando acompanhar? beliscão, né? Vou dando os beliscões. Depois eu vou pedir para você fazer mais um, tá, chefe? A gente vai trocando aí as imagens. Ó. Pega a imagem de cima, de ladinho, de frente. Esse é um dos jeitos que faz, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer segurando na mão. Que é assim, ó. Em casa, com o tempo, a gente coloca até um pouquinho mais de recheio, sabe? Mas aqui, para fechar, não correr risco de cair o recheio. Aqui a gente colocou um pouquinho menos. Então agora é na mão, né? Na que mão. Você prefere fechar? Ó. Parece ser bem mais fácil mesmo. A única diferença é que esse aqui feito na mão, o bico, ele fica um pouquinho diferente do outro acabamento, mas é coisa simples, ó, tá? Perfeito. Vou fechar o último, chefe? Vamos. O pessoal pegar bem?
Então, ou apoia na bancada, ou... Esse eu vou fechar apoiado na bancada para as pessoas terem mais firmeza na hora de fechar, porque na mão precisa ter mais firmeza mesmo, mais prática, né? Ó, então primeiro eu faço isso, aí dou aqui, tá? Aí eu venho no beliscão, aqui, ó. Isso aqui, Tati, uma massa de 500 gramas vai me dar mais ou menos uns 40 pasteizinhos. Rende bem. No mínimo. Então isso, e aqui é o seguinte, se quiser, eu assei em assadeira polvilhada com farinha de trigo e passei o ovo por cima, a gema de ovo com um pouco de azeite. Porque daí fica essa cor bonita, né, essa cor bonita. chefe? Se não quiser, também não há necessidade. Tá? Quanto tempo a gente deixa no forno, mais ou menos? Até ela dourar. Até dourar. Geralmente dá uns 15 a 20 minutos, depende do forno. Eu uso temperatura de 200 graus. Chefe, ó, agora, minha amiga, ó que lindeza. E Tati, ela tem uma característica que se tiver fria e você quiser esquentar, você manda para o forno de novo, convencional, não micro-ondas. Convencional, ela volta a crocar a massa. Porque quando E a ela massa sai... fininha, tá vendo, gente, ó? Pra ela ficar crocante. Tomar cuidado, não deixar a massa muito grossa, Muito né, grossa, chefe? justamente. Ela abre, inclusive, essas bolinhas, tá vendo? Quando ela é fininha, abre umas bolinhas assim. É bom, não é? E você Bem vê que temperadinho. o amargo da escarola realmente fica bem suavizado, né? A dica principal para tirar esse amargo da escarola é passar a água depois que você cortou. E secar bem para não... Pica, lava, E seca e prepara. Justamente. A hora que ela sai do forno, ela sai extremamente crocante. E se eu quiser que ela fique com aquela crocante de novo, é só mandar para o forno mais um pouco. Porque esse salgado é um salgado que é fácil, as pessoas podem vender. Delicioso. Quem tiver algum comércio, quiser fazer para vender, é uma massa profissional, isso aí é uma receita boa. Qual que é o rendimento mesmo? 40? De 40 a 50, mais ou menos. E dependendo da espessura, até dá um pouquinho Gente, mais. fica tão bom, mas tão bom. Né? Isso para uma festa é fantástico, né? Você faz uns 3 tipos de recheio, você já ganhou uma festa aí. Para quem não gosta de salgado frito, né, e não quer comprar, quer fazer. Maravilhoso. Você comentou usar, ao invés da escarola, da chicória, a ricota, mas é misturar com damasco, com castanhas, nozes. Deve ficar bem gostoso também, Fica né, bem Fernando? gostoso. Aí o que eu faço? Porque a escarola ela tem um pouco de umidade. Então ela me dá umidade nesse recheio. Se eu vou usar só as castanhas e não solta muita umidade, eu aumento o parmesão e se precisar eu coloco um pouquinho de requeijão. Por quê? Para dar essa cremosidade, porque a escarola, como ela queira ou não queira, tem um pouco de água, mesmo depois que a gente seca e tudo. Então ela deixa o recheio mais úmido, né? Não deixa tão seco. Então se eu tirar ela, lembra de colocar um pouquinho de requeijão. O difícil vai ser comer um só. Não é? Ah, mas eu já trouxe para todo mundo experimentar. Falei, Equipe, olha, a massa fica bem gostosa. não é? O recheio nem preciso falar, né, gente? E tá bem temperadinho, né? Comida bem temperada É é outra coisa, né? outra coisa. Aprovado? E como? Que bom. Gente, maravilhoso. Deixa eu só lavar a mão. Agora, eu faço às vezes eu não tenho tempo de fazer os pequenininhos, para um almoço, eu faço a torta grande. Ele fica muito gostoso, porque essa massa assa muito Que bem. é uma opção também, né? Ela assa muito bem. É Nossa, super arrasou. boa. Fê, Tá bom? 1000 vezes parabéns. Amei Obrigadão revê-lo. Também. Deu pra gente matar um pouquinho das saudades. Saudades de todos. Arrasou, Obrigadão. viu? Até mês que vem. Com certeza. Melhorou já bem? Já tá melhor. Os Agora- nervos, né, gente? Os tal Os nervos. ciático, que às Chega vezes quer final dar de ano. trabalho, né, É, Fê? Mas que verdade. bom, já deu uma... Aliviada. Então, E não tá tem bom. jeito, né? Às vezes é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, tem que tratar, cuidar, mas que bom que você já retomou aí, né? O trabalho e as participações aqui no nosso Então programa. tá jóia. Até Obrigadão. breve, Fê! Até. Arrasou!